Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Maiorais. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos os servos de todos. Marcos 9:35. Ser dos primeiros na terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento, os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isto que em todas as escolas cristãs há inúmeros pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus.
Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Que assim seja. Damos graças a Deus. Amém. Graças a Deus, Senhor. Muita paz a todos, gente. Vocês perceberam o que foi lido aqui hoje, essa mensagem do Emmanuel? E que ele pede para que a gente não tenha comportamento vulgar, mas que tenha uma postura de profundidade para poder entender Deus, a sua lei, e poder praticar. Ele deu vários exemplos, entende? De várias situações em que as pessoas ocupam aqui na Terra. Ele deixou por fim aquela que é comum a todos nós e que depende de cada um de nós exercitar, que é de você aproximar de Deus. A gente sempre tem batido na mesma tecla, mostrando a necessidade do estudo aprofundado da doutrina espírita. E quando a gente fala da doutrina espírita, a gente diz aqui em nossa casa. Mas em qualquer templo que você tiver, do ponto de vista religioso, a sua postura tem que vencer o que é vulgar, para entrar no mundo mais profundo da vida. Foi o próprio Jesus que falou para nós a respeito do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Você já viu a definição dessa palavra coisa? Coisa significa qualquer coisa mesmo, tá entendendo? Tanto do ponto de vista objetivo, subjetivo, que aconteceu, o que vai acontecer, tudo, tudo. Você imagina tudo, tudo é a coisa. A coisa é isso. Então quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, e você diz que ama a Deus, ou tem alguém aqui que diz que não ama a Deus? Será que está amando sobre todas as coisas? Para dizer que ama a Deus tem que ser assim, sobre todas as coisas. Se você não faz isso, você não ama a Deus. Você vive daquela palavra que ele falou aqui quando leu, sofisma. Você vive de meia verdade. Você vive da ilusão do ego. Entenda, quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente aprende que o universo todo ele é constituído de Deus, Espírito e de matéria. Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Matéria, tudo aquilo que Deus proporcionou para que os espíritos criados por Ele chegassem um dia à perfeição. Para você chegar até Deus, você tem que se sentir como espírito imortal e superar a matéria para poder chegar até Ele. Existe espírito, existe um mundo material dessa matéria ponderada nossa, existe a matéria imponderada que é do mundo espiritual, mas isso aí tudo é matéria. Para você chegar até Deus, você tem que ir além disso. Você tem que ir além do seu corpo. Você tem que se sentir um espírito imortal. E tem que ir além do seu corpo espiritual. Você tem que sentir essa essência criada por Deus. E essa essência criada por Deus, ela tem 3 ferramentas: pensamento, sentimento e vontade. Então, para você se sentir em espírito, em essência, você tem que estar exercitando só essas 3 ferramentas. E não tem outra. Não tem outra. Então, você vai, com seu pensamento, com seu sentimento e a sua vontade, superar tudo aquilo que a matéria ponderada te proporciona, superar tudo aquilo que o corpo espiritual te proporciona, e como espírito, pensando e sentindo, você chegar até Deus. Deus e suas leis
que são essas leis que regem todo o universo. Só assim eu vou estar amando Deus sobre todas as coisas. E por que é importante a gente estudar isso? Isso é fundamental. Porque ou você ama a Deus sobre todas as coisas, ou você não vai trilhar no caminho do progresso. É impossível. O caminho que Deus fez foi para a gente seguir tudo aquilo que Ele nos proporciona no caminho do bem. Então você precisa, por si mesmo, esquecer do corpo com doença, com sensação boa, sensação ruim, seja lá o que for. Você precisa perceber só seu pensamento, sentimento e vontade, para que pensando em Deus e na sua essência, você conheça as leis dele. E não é difícil isso, de maneira alguma. Diante de qualquer fato e circunstância que você esteja meditando, porque é assim que você tem que refletir, meditando. Meditando é eu ter um foco e pensar várias coisas a respeito daquele foco. Isso chama de meditação. Então você vai meditando em relação a um foco, vendo as várias ideias que surgem, uma delas, é a lei de Deus olhando para você. É só isso. É só você escolher a lei dele. E a lei dele é o bem por excelência, para você, para todos e para tudo. Porque Deus não é um pai que vai privilegiar ninguém. É por isso que a gente está estudando esse modo profundo de você encarar a vida e a religiosidade. Eu vou ler novamente a pergunta e a resposta para a gente dar continuidade. Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Murmurar, você sabe, né? É reclamar, é se queixar. Tem alguém aqui que não reclama? Tem alguém aqui que não se queixa? E você vai reclamar e se queixar naqueles 4 pontos fundamentais que a gente passa pelas provas que Deus nos dá. É você com seu corpo, você com seu cônjuge, você com a sua família e você no meio socioeconômico que você está inserido para conviver com as pessoas. Tudo que você reclama, você está evitando de praticar o bem. Você está evitando de praticar a lei de Deus. Deus não te fez para reclamar. Te fez para ser feliz. Você só tem esse sentido existencial de vida quando você compreende que a sua finalidade, para que Deus te fez, foi para que você seja feliz. E quando você perguntar por quê, você vai saber por que você tem que ter esforços de sua parte para ir em busca dessa felicidade. E quando você perguntar como eu vou fazer isso, a resposta já está aqui automaticamente. Extraindo as leis de Deus que estão na tua consciência de forma latente, para que ela se torne patente e você, com esforço próprio, trabalhe na construção da sua felicidade. Porque a sua felicidade depende exclusivamente de você.
Não depende do pai, do filho, nem do marido, nem da mulher, nem de ninguém. É de você e exclusivamente de você. Mas tem pessoas que são tão acovardadas que querem que a felicidade deles seja preenchida pelo outro. E quer que o outro venha preencher o seu vazio existencial. Isso nunca vai acontecer. São pessoas que gostam de se vitimizar. Elas se subestimam, porque querem um mártir salvador que venha resolver seus problemas. Imagina se Deus vai fazer um mártir salvador e uma vítima incapaz. Isso cabe na cabeça de quem? De ninguém. De ninguém que pensa. Porque aquele que não pensa, vive desse jeito. Vive das suas ilusões, dos seus desejos. Então Deus nos criou para ser feliz. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. E a verdade é isso que eu botei aqui, a definição, conforme a realidade. E a realidade é essa que eu comecei dizendo para vocês que Jesus nos trouxe. De amar a Deus sobre todas as coisas. De você amar mais a Deus do que a si mesmo. Isso chama-se de humildade. E quando eu amo mais a mim do que a verdade, isso chama-se de orgulho, prepotência, que vai trazer vaidade. Então que a gente aprenda a amar mais a verdade, a realidade, do que a nós mesmos. Porque como eu falei para vocês, se você não consegue pensar em Deus, nas leis dele, que estão além do corpo físico, além do corpo espiritual, é porque você ama mais o seu corpo físico, o seu corpo espiritual, do que a verdade, que é o próprio Deus. Está dando para entender? Eu espero que esteja, está entendendo? Porque a gente está longe de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não é porque a gente está longe que a gente vai parar de fazer e de exercitar isso. Se Jesus pediu para a gente, é porque está ao nosso alcance realizar. Quando ele disse sede perfeitos, é para a gente trabalhar a nossa perfectibilidade, indo em busca do Pai. Então que cada um faça seu esforço próprio, porque isso depende de cada criatura. É um processo individual e intransferível de cada filho de Deus. O caminho é igual para todos nós. Se você aceita, você vai fazendo e vai se aproximando de Deus. Entenda, nós já temos Deus do nosso lado. Deus já está o tempo inteiro nos dando missão, aquilo que a gente tem condição de fazer para chegar até Ele. Quando você recusa a missão, você recusa Deus ao seu lado. E aí você cria a dor e o sofrimento. É simples desse jeito. Simples desse jeito. E não adianta você dizer que não consegue entender assim. Você não entende porque você não quer. É diferente, sabe? Tem pessoas que são desse jeito, sabe? Elas gostam de ser teimosas. Teimoso é aquele que acha que 2 e 2, uma hora vai ser 5. E ele fica o tempo dele dizendo que 2 e 2 vai ser 5 e se recusa a aceitar o 4, que é a realidade de 2 e 2. Então tem pessoas que insistem, repetindo a mesma experiência, que gera dor e sofrimento, querendo um resultado diferente, coisa que nunca vai acontecer. Só vai ter mais dor e sofrimento. Quem insiste nessa tecla, paciência. A escolha é de cada um. O livre-arbítrio é um processo também individual de cada filho de Deus. Então, à medida que você conhece a verdade e você pratica essa verdade, você vai se aproximando de Deus. Jesus falou isso para a gente. Serão considerados meus discípulos os que permanecerem em minha palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi assim que ele falou? É essa verdade que a gente está falando aqui. Conheça a verdade. A verdade está ao seu alcance. Você consegue enxergar essa realidade. Basta seu espírito querer e se desprender do corpo físico, de tudo aquilo que é da matéria imponderada do corpo espiritual e a sua essência pensante,
que tem sentimento e vontade, meditar em Deus, nas suas leis, na sua bondade. Não é difícil você saber a diferença do bem e do mal. Porque o bem já faz parte de você. Deus te deu de presente, de forma latente. Você só tem que trazer isso para a forma patente. Então vai ser pensando e refletindo que você traz isso para a forma patente. Não é difícil e é algo que qualquer criatura pode fazer. Qualquer um. Desde que a pessoa queira. Cada vez mais que você conhece a verdade e se aproxima de Deus, você se torna mais perfectível. Não é que você já é perfeito, você está no caminho da perfectibilidade. Você está ascendendo e se aproximando de Deus. E ele continua dizendo, nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Isso quer dizer que Deus nos fez para que a gente seja feliz. Então, para que viver? Para ser feliz. Deus te deu a vida para isso, para que você se aproxime dele e fique cada vez mais feliz. Esse é o motivo que Deus nos criou e nos deu todas as missões que você tem e que eu tenho, para que eu, realizando o que é correto diante dessas experiências, sinta a felicidade em mim como a retribuição dele para o filho que está trabalhando da maneira correta. Então, se Deus me fez para ser feliz, se a vida que eu tenho é para ser feliz, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar todos os esforços que estão em minha possibilidade de trabalhar no caminho dessa felicidade. É uma decisão minha. Deus nos dá a força do endoprogresso nos convidando para a felicidade. É uma força sugestiva. Você tem uma força resolutiva de querer realmente seguir esse caminho da felicidade ou não. Você resolve. Não vai ser teu pai que vai fazer isso, nem teu filho, nem teu marido, nem tua mulher. Independe de cada um de nós. Pai, filho, marido, mulher, amigo, a vida que eu tenho, condições de corpo, condições socioeconômicas, são experiências para que eu exercite a lei de Deus e me aproxime do Pai. É isso que a gente tem que entender. Estamos aqui passando por experiência. Vocês conhecem o livro Missionários da Luz de André Luiz. Vocês conhecem a história do Segismundo. Segismundo, na encarnação anterior, tinha um enlace afetivo com um colega e com uma moça, em que o colega e a moça iam se casar. Ele matou o colega para casar com a moça. Esse é o envolvimento afetivo entre duas criaturas. Como ele cometeu um erro muito grave nisso, na próxima encarnação, ele vai vir como filho desse colega que ele matou e da moça que ele casou, para aprender a amá-los de uma maneira diferente e de uma maneira correta, desenvolvendo o amor fraternidade e o amor caridade. Quando eu estou falando desse exemplo, eu quero dizer que as experiências que a gente tem aqui com nossos cônjuges, com nossos filhos, com a nossa família, com o nosso corpo, são experiências para o nosso espírito imortal. Eu não vou, nem devo jamais me colocar na dependência de uma experiência, achando que aquilo ali vai ser a resolução para o meu espírito imortal. Essa é a ilusão de quem vive das sensações do corpo, chamado ego, onde está a ignorância e as imperfeições, e das ilusões dos espíritos revoltados, que ficam se queixando da vida não ser daquela maneira que ele gostaria que fosse. Por quê? Porque eu não tenho o pai que eu gostaria, nem a mãe que eu gostaria.
nem a esposa que eu gostaria, nem os filhos que eu gostaria, mas eu tenho o pai, a mãe, a esposa e os filhos que eu mereço. É aí que está o X da questão. Entende? Então, que a gente aprenda isso. Toda vez que você se aperfeiçoar, fazendo bem para o seu corpo, fazendo bem para o seu cônjuge, fazendo bem para os seus familiares, pais, filhos e etc. Fazendo bem no meio socioeconômico quando você está mergulhado, toda vez que você faz isso com consciência de causa e efeito, agindo com lucidez do que você está realizando, você está provocando mudanças em você no caminho do bem, que vai te trazer ascensão espiritual e você vai se tornar cada vez mais feliz. É desse jeito que a coisa funciona. Não é tão complicado. O resto são as complicações que a gente cria. Porque a gente ainda fica muito mais fixado, não no espírito que nós somos criados por Deus. A gente acredita muito mais que somos seres humanos do que seres espirituais. A gente dá muito mais valor ao corpo do que ao espírito. Aí vem Jesus lá em São João e diz o seguinte: o espírito é o que vivifica, e a carne para nada se aproveita. Eu vos falo em espírito e em vida. Quer dizer, vida eterna, vida do espírito imortal. Então, por que é que a gente faz justamente o movimento oposto daquilo que Jesus está pedindo para a gente? Por que é que a gente fica dando tanto valor e prioritário valor à carne em detrimento do espírito? É isso que as pessoas têm que parar para pensar e refletir. Eu não estou dizendo que você tem que menosprezar o seu corpo. Não. Você tem que cuidar bem dele, porque vai ser através dele que teu espírito vai aprender. Sem o seu corpo você não aprende. Então você tem mais é que cuidar bem dele. Mas cuidar bem é uma coisa, e ficar polarizado só nele é totalmente diferente. Eu vejo as pessoas o tempo todo murmurando, se queixando das doenças que têm. Será que elas já pararam para pensar que as doenças que têm foram elas mesmas que causaram para elas mesmas? Você já ouviu lá no Evangelho dizendo que Jesus estava gripado, com dor de cabeça, tendo enxaqueca? Já viu falar Jesus dizer que estava com alguma doença? Corpo saradinho, corpo perfeito. Por quê? Porque ele chegou a esse grau de perfeição. Ele tinha um corpo espiritual perfeito, tinha feito tudo certo, e por isso não teve nada de errado com ele. Então o que é que a gente tem que fazer com isso? Procurar entender as doenças que a gente tem como meios que eu preciso ir em busca da saúde, fazendo o melhor que posso de tudo aquilo que a ciência humana coloca à minha disposição para que eu faça e saia vencedor, que eu aprenda com a minha doença. Porque se você não aprender com a sua doença, se seu espírito em si não se modificar diante da doença, fazendo o que é certo, a doença vai continuar junto contigo. E você só vai se libertar dela quando você fizer o que é correto. E não adianta você espernear. Porque tem gente que esperneia de tudo que é jeito e sofre muito, sabe? Tem espíritos tão revoltados, como estou me lembrando agora do caso do Chico, em que ele chegou com uma mãe, com uma criança toda deformada, que não tinha braço, não falava, não escutava, não enxergava, mas tinha perna e andava com muita dificuldade. E ela chega para o Chico chorando, diz: Chico, pede a Emmanuel que ajude, porque eu saí do meu médico há pouco tempo e eles disseram que vão ter que cortar as pernas do meu filho pela doença que tem. A única coisa que ele faz é andar se rastejando. E nem isso ele vai fazer mais, Chico. Pede para que eles venham, por misericórdia, ajudar meu filho.
E Emmanuel, que estava do lado do Chico, disse: olha, fala para essa senhora que essa criatura que ela tem nos braços tem mais de 10 encarnações sendo suicida sucessivamente. Foram mais de 10 encarnações que ele destruiu o próprio corpo pela rebeldia diante da vida. E a única coisa que ele sente nele é o desejo de correr e pular de um precipício para se matar novamente. Então que ela se prepare, porque vão cortar as pernas dele mesmo, para que ele termine pelo menos essa vida de morte natural. Entenda que o propósito da encarnação dessa criatura era só esse: morrer de morte natural. Coisa que ele era revoltado e não aceitava. A gente não entende o comprometimento espiritual das criaturas. A gente não quer entender nem o comprometimento espiritual nosso. Porque com as doenças que eu tenho, as dores que eu sinto, eu já me revolto e me queixo. É melhor que a gente não faça isso. Hoje em dia tem áreas da neurociência e da neuropsicologia que têm avançado muito. E a psicoterapia transpessoal é uma coisa que ganha espaço e ganha espaço cada vez mais e está bem consolidada no mundo inteiro. É impressionante o propósito desse tipo de terapia. Porque pessoas que passam por doenças difíceis, sem soluções, sejam elas do ponto de vista psiquiátrico ou não, sejam elas do ponto de vista também, do ponto de vista físico, é impressionante. Todas elas, quando fazem terapias de vidas passadas com regressão, elas encontram a origem da causa da dor como algo equivocado que elas fizeram diante da vida. É muito complicado isso, sabe? Já falei para vocês de um caso, esse aí eu conheci o médico que contou, porque eu estava presente na hora. Ele é um neurologista de Goiânia. Inclusive eu fui lá na clínica dele aprender algumas coisas quando eu era estudante. Ele conta de um caso de um japonês que chegou para ele e disse que ele, toda vez que comia arroz, tinha crise convulsiva. E ele já tinha feito uma série de exames, uma série de eletros, tudo normal. Até que ele teve a curiosidade, disse: tá bom, tudo está normal até então. Então eu vou fazer um eletro seu, você comendo arroz. Que eu quero ver a crise convulsiva. Ele fez isso para tentar passar a perna na pessoa. Porque tem pessoas que são sugestionadas a determinadas coisas terem determinados fins. E por sugestão, elas criam a doença em si. A gente chama isso de transtorno somatomorfo. É um CID próprio da psiquiatria. Então ele disse: é um transtorno somatomorfo, eu vou fazer, ele vai comer o arroz, ele vai ter a crise, eu vou mostrar que o eletro dele está normal e que é tudo invenção da cabeça dele. Entende? E assim fez com o japonês. Deitou o bicho lá, meteu os fios na cabeça do peão. Quando começou a traçar o eletro, traz o arroz. O bicho botou o arroz na boca, apareceu um monte de descarga epileptógena e ele teve a crise epilética. E ele ficou sem ter resposta para o japonês. Porque apareceram as crises epiléticas, e era verdade o que o japonês dizia. Quando ele contou esse fato, eu me lembrei também de um outro caso, que é muito interessante, e quem conta esse caso, eu não me lembro se é o Alírio, não. Eu não vou dizer quem é, não, mas o caso é verídico. É um caso de paciente que tinha crise asmática com derivado de milho e milho. Ele não podia comer milho, se ele comia, ele tinha crise asmática, batendo no hospital. Era uma coisa interessante. Fora isso, ele não tinha crise asmática de coisa nenhuma. Então ele fez um tratamento transpessoal e fizeram terapias de vidas passadas, regredindo até o foco da origem da crise com milho. E você induz a pessoa para que ela volte ao ponto culminante que gerou esse transtorno. E ela voltou no tempo que ela vivia entre os mongóis, em que ele foi aprisionado, e lá a tortura era imensa, era uma caixa de madeira, que a pessoa ficava semi-sentado, com as pernas dobradas, sem sentar, sem poder ficar em pé, porque não podia subir nem podia baixar.
Entende? E ficava desse jeito, dia e noite, comendo milho e tomando água. Comendo milho e tomando água. Trancado, fechado, sem poder se movimentar, nem os braços, nem as pernas. Depois que ele fez a conscientização disso, que ele voltou a si, acabaram-se as crises dele. E é isso que acontece com terapias de vidas passadas. Depois que você vivencia o trauma, a doença some, a doença desaparece. Entende? E eu quero falar isso para vocês, para que vocês entendam que as doenças que a gente tem hoje é algum reflexo de algo equivocado que eu fiz ontem. Se você entende isso, você tem a aceitação da doença, e fazendo melhor por ela, pela sua doença, você vai estar se corrigindo espiritualmente. Você pode até nem se corrigir do ponto de vista do corpo físico, que tem doenças que vêm para a nossa vida constante aqui na Terra, mas que Deus sempre leva em conta a resignação. Tem uma questão do Livro dos Espíritos que Kardec faz essa pergunta. Podemos nós, por nós mesmos, fazer nossas preces para afastar nossas provas e expiações, como as doenças? Ele fala, nem tudo. Tem coisas que você vai ter que passar. Porém, Deus sempre leva em conta a resignação. Se você é resignado, a doença que era desse tamanho vai diminuindo. Resignação, a melhor definição é essa que tem lá no nosso Evangelho, no capítulo 6. O Espiritismo mostra que toda dor e sofrimento tem um motivo justo e um fim útil. Quando você aceita a dor e o sofrimento com um motivo justo de Deus e um fim útil para que você se melhore espiritualmente, a sua doença começa a regredir. Então, é diante dessas verdades, dessas realidades, entende, que a gente vai se aproximando de Deus. E vai ser trabalhando essa perfectibilidade em nós que você vai adquirindo felicidade. Se você chora hoje e se entristece pelas dores e pelas doenças, você fazendo da maneira correta, quando sair dessa vida, você vai estar se sentindo feliz. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Foi assim que Jesus resumiu para a gente. Quer a aflição maior do que as dores e os sofrimentos que a gente tem? Pois aceita isso na tua vida e faz o melhor que está ao teu alcance. Porque fazendo assim, você vai se recuperando espiritualmente dos traumas e equívocos que você fez ontem, corrigindo pela atitude nobre, correta, praticando o bem com você, com os seus e com tudo que te envolve, que você vai se aproximando de Deus e se tornando uma pessoa mais feliz. Se você perguntar, tem alguém aqui que não quer ser feliz? Ninguém vai responder que quer ser infeliz. Pois o caminho da felicidade é esse, sabe? Eu acho muito bonito também a questão do Livro dos Espíritos, 614, que Kardec pergunta, o que é a lei natural? Ele responde, é a lei de Deus. A única que vos trará felicidade. É ela que mostra o que você deve e não deve fazer. E que se você não fizer, vai se tornar uma pessoa infeliz. Obrigado. Então, vai ser você amando a Deus e as leis dele, praticando com a sua vontade, vontade lúcida que você está fazendo. Eu repito, é vontade lúcida, é vontade estritamente consciente. Por isso, para você fazer alguma coisa consciente, você tem que responder todas as dúvidas que vão te surgir. E vai só assim, com essa profundidade de estudo, é que você se torna uma pessoa consciente. Só assim, agindo com lucidez, com consciência, é que você vai, com a sua vontade, colocando em prática aquilo, com as experiências que a vida te dá, com o corpo que você tem, com o cônjuge que você tem, com a família que você tem, e no meio que você está inserido, que você vai se tornar um espírito melhor. E assim você vai trabalhando sua perfectibilidade e vai encontrando a eterna felicidade. Sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu.
Entenda, quando Jesus falou isso, ele mostrou que a gente tem que trabalhar a perfectibilidade. Não é que a gente vai ser igual a Deus. A gente vai ser perfeito como obra de Deus, porque igual a Deus, só Deus. É isso que a gente tem que entender. Então, cada qual no seu quadrado. Deus é Deus, nós somos nós. Então, que a gente faça a nossa função, né? Ele continua. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, olha o que é que ele está dizendo aqui. Vai ser passando pelas provas que eu vou adquirir conhecimento. Toda prova que você está passando, seja ela expiação, prova, missão, não interessa. Qualquer provação que você esteja passando, você tem que ir atrás de conhecimento em cima daquela experiência que você está sendo convidado a vivenciar. Conhecimentos são crenças verdadeiras, justificadas pela lógica e exemplificadas na prática. Essa é a definição de conhecimento. Não confunda conhecimento com informação. E muito menos com fofoca e invenção. Porque fofoca e invenção é o que mais tem na tua rede social. Nem informação tem. Porque é tudo mentira, ilusão, tudo fictício. Nem informação tem. Imagina verdade. Para você conhecer a verdade, você vai ter que se desbulhar em cima de tudo que é livro que te conduz à verdade. É o Espiritismo que você encontra a verdade? Então você vai estudar, refletir, ponderar todas as obras de Kardec, entende? Todas as revistas espíritas que tem aí de 10 anos consecutivos, para você estudar e se aprofundar, respondendo suas dúvidas íntimas, você com você mesmo. É um diálogo íntimo daquele que quer estudar. E estudar para aprender é diferente. É muito diferente. São poucas as pessoas que gostam de estudar. E algumas estudam e ainda não gostam de aprender. Apenas estudam para tomar informação, mas não trazem isso para a sua vida íntima e isso não vai trazer benefício nenhum. Então eu preciso entender essa palavra conhecimento. Crenças verdadeiras, justificadas pela lógica, por isso que você vai pensar e refletir pela lógica para entender a verdade, que é a própria lei de Deus, e exemplificar na sua prática. Então, cada prova, você está passando por prova no seu corpo? Ótimo, vai estudar os problemas do seu corpo. Para que estudando os problemas do seu corpo? Não estou dizendo que você vai ser médico, não. É estudar o problema do seu corpo para você saber o que você pode fazer de melhor para aquele problema. E para você fazer o que é de melhor para aquele problema, entenda. Não é fazer o que você gosta, nem é fazer o que você quer. É fazer o que você deve. É um convite ao dever. Para fazer o que você gosta, foi assim que você adquiriu a doença. Para fazer o que você deve, é o que vai corrigir a tua doença. Então você tem que se aprofundar com o conhecimento da verdade, para ser convidado a pôr em prática o dever diante daquilo que você está convivendo em conflito, em prova, em expiação ou em missão. Cada prova é um conhecimento a mais que eu preciso ter para superar essa prova. É você com você. Não vem botar na dependência de mais ninguém. Os outros fazem parte da prova que eu preciso vencer. Não vão ser os outros que vão fazer eu vencer a prova. Sou eu mesmo que vou vencer, independente do outro ajudar ou não ajudar. Isso para tudo. Por isso que o que vale na vida são as transformações que eu faço em mim com conhecimento profundo de causa e de efeito. É assim que a gente tem que entender. Se você não faz essas mudanças, você não está adquirindo nenhum benefício espiritual seu. Você pode ter o mérito de ter colaborado na ajuda a terceiros,
É mérito, é. Tem alguma coisa de positivo? Tem. Mas você com você vai estar do mesmo jeito. Você vai ver que o que fez para os outros foi beneficiado. E você que deveria fazer por você, você não se beneficiou, porque você não fez. É nisso que consiste aquele livro Voltei, do irmão Jacob, do Chico. Que quando ele chegou no mundo espiritual, não tinha feito nada para ele. Tinha feito muito para os outros. E teve o merecimento de ter assistência espiritual. Não caiu na mão das trevas. Nem passou pelo umbral. Mas olhava para ele e não via benefício nenhum. E olhava para os outros, colegas dele, inclusive a filha dele, cheia de benefício. Porque tinha feito as mudanças nela. E todos os colegas dele tinham adquirido essas mudanças. E com isso ele adquiriu um quadro depressivo no mundo espiritual. Está pensando que depressão só tem aqui entre nós? Dançou. Também tem lá. E diga-se de passagem, aqui é só um reflexo das depressões de lá que eu trago para cá. Pelas frustrações que eu tive lá, com as ilusões que eu vivi e as decepções que aconteceram. Então, entenda, nós precisamos ir em busca da verdade que vai trazer a solução para as nossas provas. A gente pode trabalhar em conjunto? Pode. Devemos trabalhar em conjunto? Devemos. Vai ser mais fácil? Vai. Com certeza vai. Mas cada um vai ter que fazer a sua parte íntima, que depende de cada um. Entende? Então, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Você sabe o que é impor? É isso que Deus está fazendo. Ele impõe. Mas ele impõe com o amor, sublime amor que ele tem. A imposição de Deus é uma imposição amorosa, por excelência. Quando a gente diz amorosa por excelência, é fazendo o bem por excelência para cada um de nós, sabendo justamente o que cada um tem condição de realizar. É diferente da imposição que acontece em outras circunstâncias com outras criaturas, que não é uma imposição amorosa, mas uma imposição cruel. Entende? Então Deus impõe amorosamente as provas que eu sei que eu tenho condição de vencer e nos dá tudo aquilo que a gente está ao nosso alcance para facilitar aquilo que cada um precisa realizar. Mas quem vai ter que realizar é cada um em si. É assim que a gente precisa entender a coisa. Senão a gente vai ficar cada vez mais fugindo do nosso destino que Deus nos deu. Achando que vai ser fulano, ciclano, beltrano, ou que o remédio vai ser milagroso, ou então o governo vai fazer isso, ou então que vai... Não tem isso, não coloca fora de você o problema. O problema é dentro de nós. O problema é uma questão de dever diante da vida e da nossa consciência. Você só vai fazer isso quando você tiver conhecimento profundo daquilo que você está realizando. Não vai ser um conhecimento superficial, nem vai ser imitando, nem vai ser fazendo por obrigação. Por obrigação você não consegue nada. Obrigação é eu fazer uma coisa de fora para dentro que no fundo eu não aceitei dentro de mim. Já falei para vocês o que é obrigação. Obrigação é você que está dirigindo lá na rodovia, está a 120, quando vê um radar, você tira o pé para 110, porque você é obrigado, senão você vai ser multado. Mas depois que passou o radar, você mete o pé de novo e vai a 130. Não. É até fazendo com submissão. Fazer com submissão é aquele que vai no máximo a 110, tenha radar ou não tenha radar, tá entendendo? Tem pista livre ou pista... Não interessa. É até 110, então ele vai até 110 mesmo e estamos conversados. Entende? Isso é que é submissão. Entende? É uma convicção íntima minha daquilo que eu sei que eu devo fazer. É aí que nasce a nossa fé, entende? Uma fé submissa diante da vida. Então, que eu saiba a imposição amorosa de Deus para com os filhos, entende? E que eu preciso ir em busca de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais respostas você vai ter para as suas dúvidas e mais convicção você vai ter.
para que sua fé seja cada vez mais atuante. Por isso que é bom a gente definir fé. Sentimento de convicção íntima daquilo que eu sei que eu devo fazer. O conhecimento traz a nossa fé. A fé tem que ser raciocinada, lógica, coerente, robusta. É essa fé que Kardec tanto fala para nós em nosso Evangelho, que tem um capítulo exclusivamente só sobre isso. Quer ter fé robusta, que remove todas as montanhas, como Jesus falou? Se tivesse fé, diria esta montanha, transporta-se daqui para ali, e ela iria. Entendendo por montanha, as doenças do meu corpo. Entendendo por montanha, os problemas conjugais. Entendendo por montanha, os problemas familiares. Entendendo por montanha, o meio socioeconômico que eu estou inserido. É assim que a gente tem que entender as coisas. Porque se você não trabalha esse conhecimento com profundidade, você não vai superar as provas e expiações. Você vai estar se enganando. E quando chegar do outro lado, você vai ver que jogou fora mais uma oportunidade na sua vida. Chegamos no nosso horário. Você já tem bastante informações para refletir. Façamos agora a nossa prece. Vocês podem acompanhar na tela. Somos o que atraímos. Tem muitas mensagens do Chico que eu me encanto por elas. Essa é uma das principais, sabe? Essa mora no meu coração. E acho que deve morar no coração de vocês também. Somos o que atraímos. Você nasceu no lar que precisava nascer. Vestiu o corpo que merecia. Mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, repulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e de repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está nas tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muita paz a todos. Graças a Deus.